Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje, sextou, dia 28 de fevereiro de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Eu vou começar o Café com Fé de hoje te contando uma pequena história. Certa vez, eu estava em um local conversando e aí chegou um amigo e falou: Pedro, você pode me fazer um favor? É porque eu perdi a minha chave, cara. Você pode me ajudar a achar minha chave? Enquanto eu procuro por aqui, me ajuda fazendo o seguinte: faça o caminho de volta em relação ao caminho que eu percorri para chegar até aqui. Eu vim do carro que está em tal lugar e cheguei até aqui por tal caminho. Aí eu falei, claro, eu te ajudo sim. E lá fui eu, fazendo o caminho de volta em relação ao trajeto que ele havia feito até onde nós estávamos. E eu fiz aquele caminho olhando para o chão para ver se eu achava a chave. Porque esse foi o intuito de eu percorrer aquele caminho. Porque se a chave tivesse caído do bolso dele, no meio do caminho, no meio daquele trajeto, ao eu olhar para o chão, eu iria achar a chave, correto? Só que o interessante é que, enquanto eu fazia isso, Deus falou algo claramente comigo. E, em suma, o que Deus falou foi o seguinte. E aqui eu vou te falar, com as minhas palavras, não vou citar exatamente, mas eu vou te explicar para que o entendimento seja melhor acerca do que significa o que Deus quis me dizer com isso. Quando se fala, por exemplo, em primeiro amor, que é um termo muito utilizado no meio cristão, muitas pessoas olham para este primeiro amor, para esta fase do primeiro amor, que geralmente é ali quando a pessoa tem um encontro com Jesus e tem toda aquela empolgação, aquela motivação, o coração queimando. Muitas pessoas olham para essa fase com um olhar saudosista, como se fosse algo que aconteceu há muito tempo e não tem mais volta, um passado muito longínquo que não pode ser experimentado novamente, como uma foto antiga no porta-retrato de um tempo que passou e não volta mais. Porém, o que muitas pessoas podem compreender em relação a essa questão do primeiro amor é o seguinte, e aí entra o que Deus me falou. Para vivermos novamente o primeiro amor, basta fazermos o caminho de volta. O que isso quer dizer, afinal de contas? Da mesma forma que, para achar aquela chave perdida, a estratégia utilizada foi eu fazer o caminho de volta que meu amigo havia feito, olhando para o chão, pois se a chave tivesse caído por ali, eu acharia ela. Afinal de contas, não fazia sentido eu procurar em locais os quais ele não esteve presente, não é mesmo?
Porque se ele não esteve presente em tal local, a chave não estaria ali. O vento não ia soprar a chave para lá. Então, por isso que eu fiz o caminho de volta. Então, da mesma forma que essa estratégia é válida para achar um objeto perdido, ela também é válida para voltarmos ao primeiro amor. Por quê? Simplesmente devido ao fato de que, se nós trazermos à nossa memória o que nós fazíamos na época em que vivíamos este primeiro amor e repetirmos essas ações hoje, certamente nós vivenciaremos o primeiro amor de novo. Eu vou te explicar para ficar mais claro. Vamos supor que eu estou com uma rotina de atividade física intensa, intensa que eu falo assim, regular, não é mesmo? Regular, minha alimentação está ok, e eu estou me sentindo bem de saúde. E aí, passa um tempo e eu deixo de fazer isso. Eu abandono a atividade física, abandono a alimentação ok, bacana, e começo a me sentir mal de saúde. Se eu contar isso para alguém, falar, olha, eu não sei o que está acontecendo comigo, porque hoje eu não tenho mais a disposição que eu tinha antes. Antes eu tinha mais disposição, eu me sentia com mais energia, etc e tal, e agora não. E aí imagina que essa pessoa que está me ouvindo, ela vira para mim e pergunta, tá, mas o que você fazia de diferente que você não faz hoje? Na época que você se sentia mais disposto, o que você fazia que hoje você não faz? E aí eu respondo, ora, na época em que eu me sentia ali mais disposto, etc e tal, eu praticava atividade física de maneira regular e me alimentava adequadamente, conforme o meu cenário. E essa pessoa finalmente vira para mim e fala, então é por isso que mudou, porque você deixou de fazer o que você fazia antes. Se você voltar a ter essas práticas, certamente você vai voltar a se sentir melhor. Então o mesmo vale para essa questão espiritual. Eu lembro, meu irmão e minha irmã, que naquela fase que eu tive o encontro com Jesus, que eu estava vivendo esse chamado primeiro amor, eu devorava a Bíblia. Eu não vou nem dizer que eu lia a Bíblia, não. Eu devorava a Bíblia. Eu lia uma página atrás da outra. Eu entrava no YouTube e assistia diversas pregações, uma pregação atrás da outra. Eu orava. Eu ficava doido para poder falar de Jesus. Ficava doido para poder expor as Escrituras, porque aquilo havia me feito um bem. Então eu gostaria de falar a respeito disso, dialogar a respeito disso com outras pessoas. Então, se me vier essa pergunta na minha mente hoje, que saudade do primeiro amor, como que eu posso vivê-lo novamente? Ora, simplesmente eu preciso lembrar do que eu fazia na época. Na época eu lia a Bíblia intensamente. Hoje eu leio a Bíblia intensamente. Na época eu assistia a diversas pregações. Hoje eu paro para ouvir alguém falar a respeito da palavra de Deus. Então é isso, meu irmão e minha irmã. O que você fazia na época do primeiro amor? Eu digo assim, né, que o nosso primeiro amor deveria ser, na verdade, o amor eterno. O primeiro amor não deveria ser uma fase. Porque se ele é visto como uma fase, o que isso significa? Que o coração queimando, que aquela empolgação pelas coisas de Deus é só uma fase? É algo passageiro? Eu não acho isso, eu não acho que a Bíblia fala isso. Eu acho que essa empolgação que eu falo assim, esse fervor, essa chama, esse gosto pela palavra, pela oração, pelas coisas de Deus, em geral,
Isso é uma coisa que nos acompanha pela vida. É claro que eu não estou falando aqui de uma fé super-heróica 365 dias no ano. Não é isso que eu estou falando. É claro que tem dias que a gente está mais para baixo, que a gente não está lá animado. Mas quando eu digo algo de acompanhar pela vida, é algo no sentido de regularidade. Que não é uma coisa que nos é dada para viver numa fase e nunca mais viver novamente. Não, o primeiro amor não é isso. Não deveria ser isso. Então, se você é uma pessoa assim que fez uma análise pessoal, uma autorreflexão e chegou à seguinte conclusão: realmente, o meu primeiro amor ficou lá no passado. Antigamente eu lia as escrituras com fervor, eu orava com fervor, etc e tal. Hoje eu me tornei um religioso. Hoje eu fico semanas, talvez meses sem ler a Bíblia, sem orar. Eu vou na igreja só para cumprir tabela, utilizando aqui uma analogia futebolística. Então eu perdi o primeiro amor. Se você se identificou com essas palavras, eu quero te dar uma boa notícia nesse momento. É possível voltar ao primeiro amor. Nada está perdido, meu irmão e minha irmã. Não estamos aqui para julgar. É por isso que eu quero te dar uma boa notícia. Você pode viver o primeiro amor novamente. Não como um primeiro amor, mas como algo de estilo de vida. Ah, quer dizer que todos os dias eu vou estar intenso. Já falei que não é assim que o ser humano funciona. Mas é possível nós fazermos isso como um estilo de vida. E o dia que nós cairmos, nós levantamos. O dia que nós não estivermos muito animados, não vamos colocar uma carga, um fardo nas nossas costas. Não, vamos simplesmente entender que somos humanos e que amanhã pode ser melhor. Que amanhã o sol vai nascer. Mas eu quero te fazer um convite. Que tal fazer o caminho de volta? Que tal fazer o caminho de volta? Que tal lembrar das coisas que você fazia quando você vivia a fase do primeiro amor e fazer novamente agora? Talvez adaptando ao seu contexto atual e etc. Mas pense no que você fazia. Eu dei o meu exemplo. Se me vier a pergunta, poxa, cadê o meu primeiro amor? Eu vou lembrar. Ora, na época que eu vivia o primeiro amor, vamos dizer assim, eu li a Bíblia intensamente, eu orava intensamente, etc. Então eu vou repetir isso. Eu vou repetir essas ações. Claro que, como eu disse, contextualizando para o hoje. Mas eu terei um parâmetro para que eu possa voltar a viver esse primeiro amor. Lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, Jesus se dirige a uma igreja dizendo o seguinte: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Jesus fica triste quando a nossa boca professa algo que não está no nosso coração. Quando nós nos tornamos religiosos no sentido de, eu vou na igreja porque já é costume eu ir na igreja domingo à noite. Sabe? Quando se perde aquele amor, aquele fervor, aquela chama. Jesus fica triste porque o que ele quer de nós não é uma relação longínqua, não é uma relação burocrática, não. Jesus quer ser o nosso amigo. Jesus quer ser o nosso amigo. Viver o primeiro amor é ser amigo de Jesus, é compartilhar a vida com Ele, é vê-lo no cotidiano, nas pequenas coisas. Não é uma fé super-heróica, mas é uma fé simples, que se mostra no dia a dia. É uma fé que vê Deus na brisa suave, que vê Deus no pôr do sol, e não apenas nos milagres portentosos. Então, meu irmão e minha irmã, que todos nós possamos viver o primeiro amor.
Não como um primeiro amor no sentido de algo de um passado remoto, mas sim como um amor que vai nos acompanhar pelo resto da vida e adentrará a eternidade. Amém? Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.